fotocélula que serve para fazer essa avaliação. Ok? Então vamos lá ler um pouco sobre o luxímetro digital. Bota aí, por favor, Billy. O luxímetro digital, ele é um instrumento preciso para medir iluminação em campo. O ângulo de incidência de luz é totalmente corrigido conforme a curva do cosseno. O instrumento é compacto, resistente e de fácil manuseio devido à sua própria construção. O dispositivo sensor de luz, a fotocélula, usado neste medidor é um diodo de silicone de vida longa e muita estabilidade. Então, a gente precisa de 10 minutos para que ele consiga estabilizar no ambiente de trabalho. Coloca sobre o posto de trabalho e ele vai fazendo essa leitura e aí ele vai estabilizar conforme a avaliação de lux que tiver no ambiente. Ok? Então, vamos entrar agora em calor, que a gente já falou do lux, que ele é mais rápido, a luminosidade. Então, o que é o calor? O calor é a sensação térmica, que a gente sente no ambiente. Quando a gente fala de calor, não é aquele calor, poxa, tá o maior calor aqui, Não é esse calor. A gente, quando mede esse calor, desse risco que a gente está falando aqui, desse risco físico, calor, a gente está fazendo a avaliação da sensação térmica. Então, o que é a sensação térmica? A sensação térmica é uma indicação de percepção da temperatura do ar, que pode diferir da temperatura real devido a fatores climáticos que afetam a transferência de calor entre o corpo e o ar. Então, existe essa diferença. O calor não é exatamente corpos, Então, é a sensação térmica do ambiente que eu vou sentir e vou fazer essa avaliação. Então, o que importa para a gente, no conceito dos riscos ocupacionais, desse risco físico, é a sensação térmica do ambiente. Porque o calor, eu vou medir pela temperatura, vamos supor, a temperatura daquele aquele termômetro de mercúrio, apenas ele, eu vou conseguir a temperatura do ambiente, mas eu não vou ter o cálculo, a definição da sensação térmica que está sendo ali dentro daquele posto de trabalho, dentro daquela avaliação daquele setor. Ok? Então, esse é o exemplo de um termômetro de globo, que a gente chama de medidor de estresse térmico, que aí ele tem esses 3 termômetros aí. O termômetro globo, que é essa esfera aí para fazer a leitura. O termômetro de bulbo seco, que é o termômetro de mercúrio, aquele que a gente tem, que é semelhante àquele que a gente tem em casa. E o termômetro de bulbo úmido, que aí leva a água aí, a gente bota água destilada para que ele faça a leitura considerando a umidade do ambiente. Certo? E aí, assim como a gente tem avaliação quantificável para ruído, que a gente já viu aqui, e aí tem o anexo 3 da NR15, que fala sobre o calor. E aí ela dá 2 fórmulas de cálculo. Então, quais são essas fórmulas? É uma forma que a gente vai fazer a avaliação do IBUT, que é o índice bulbo úmido, termômetro globo, do ambiente interno ou externo sem carga solar, ou ambiente externo com incidência da carga solar. Porque aí o calor do sol, o sol incidindo sobre o trabalhador, e existe essa diferença de exposição, que a gente vai fazer a avaliação. Então, como é essa fórmula, esse cálculo que a gente faz para ambientes internos ou ambientes externos? Então, o IBUT que eu vou calcular para um ambiente interno, bota aí, por favor, Billy. Eu vou considerar, que está aí no anexo 3, 0,7 TBN mais 0,3 TG. Então, vai ser 0,7 vezes o valor encontrado no termômetro de bulbo natural ou termômetro de bulbo úmido, e aí mais 0,3 vezes o valor registrado, a temperatura registrada no termômetro globo. Ambientes externos com carga solar, eu vou considerar 0,7 TBN mais 0,1 TBS mais 0,2 TG. Então, aquele termômetro de bulbo seco, ou seja, aquele termômetro de mercúrio comum, que a gente tem, ele é considerado apenas naquela incidência de carga solar. Então, vamos ver como é que a gente faz a avaliação de calor no ambiente de trabalho. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um galpão industrial. Então, nesse galpão industrial, foi registrado, através daquele equipamento que a gente fez, o medidor de estresse térmico, um TBN, o termômetro de bulbo natural, registrou 26,5 graus.
Então vamos lá, a gente teve um problema técnico aqui, mas já foi resolvido. Então no galpão industrial, né, foi registrada uma variação de TBN de 26,5 graus, né, termômetro de bulbo úmido natural. Termômetro globo registrou 28 graus Celsius e o termômetro de bulbo seco 27,1 graus Celsius. Então como é que a gente vai fazer a aplicação da fórmula, né, que está prevista nesse anexo 3. Então, como é um ambiente interno, galpão industrial, ele não tem incidência de carga solar. E aí, como é que eu vou fazer essa avaliação? Então, a fórmula é, o IBUT é igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG. Então, lançando os valores que forem encontrados nessa fórmula, eu vou encontrar aqui 0,7 vezes 26,5 mais 0,3 vezes 28, né, que foram extraídos daqueles resultados que foram encontrados naqueles termômetros, né, referentes. Eu vou encontrar 18,55 mais 8,4. Então, o IBUT, ou seja, a sensação térmica desse posto de trabalho, desse ambiente, corresponde a 26,95 graus Celsius. Então, essa é a sensação térmica. Então, quando a gente fez a avaliação lá, né, a leitura dos termômetros, a gente viu lá que a temperatura lá, né, vamos supor, a temperatura no ambiente, se a gente for fazer a leitura com aqueles equipamentos, ou aqueles termômetros que a gente tem dentro das cidades, né, aqui na Orla de Boa Viagem, por exemplo, a gente encontraria o valor do termômetro de bulbo seco, né, de 27,1 graus, por exemplo, que a gente conseguiu fazer a avaliação através daquele equipamento. Mas para fazer a medição da sensação térmica, como aqui não tem a exposição, a incidência da carga solar,